Graças, pais, irmãos, irmãs. Estou aqui hoje nessa responsabilidade super grande, né, de estar aqui para trazer essa meditação para nós hoje. E, primeiramente, gostaria de agradecer ao pastor por essa oportunidade, de demonstrar confiança, né? Mas quero também agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar compartilhando a palavra com cada um de vocês. Que Deus possa nos abençoar nessa noite e que possamos realmente, né, ouvir a palavra de Deus e entender o que Ele tem para nossas vidas hoje. Inicialmente, eu gostaria de lembrar, né, que não é uma live, não é uma coisa, essa live não é uma coisa assim profissional, então a gente tem que realmente entender que é um culto, é um momento de adoração ao Senhor. E eu vou ler o livro de Abacuque 3, versos 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ainda que eu não possa sair de casa, ainda que eu não consiga ver os meus parentes, abraçar os meus parentes, ainda que pessoas estejam doentes à minha volta, ainda assim, não porque eu não me importo, mas eu me alegrarei, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém? Eu gostaria de trazer uma mensagem hoje que se encontra no livro de Ruth. Então, eu gostaria que os irmãos que estivessem com as suas Bíblias pudessem estar abrindo no livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro curtinho, é um livro de 4 capítulos, e mesmo, lógico, que a gente não vai ler tudo, depois os irmãos e as irmãs podem procurar em casa, porque vale a pena a leitura desse livro. E esse livro conta a história de uma família que o pai se chamava Elimeleque, a mãe chamava Noemi, e tinha um filho chamado Malom e o outro Quilion. E essas pessoas, essa família, teve que ir para um outro lugar. Eles moravam em Belém, né, junto do povo de Israel. E eles então tiveram que ir buscar um outro lugar por conta da fome que estava acontecendo em Belém. E eles foram para Moabe. Moabe é um outro povo. É um povo, inclusive, que não era muito aconselhável ir, né? Porque eles eram descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, e teoricamente eles eram um povo amaldiçoado. Mas a fome fez que essa família fosse para lá. E eles foram então. E chegando lá, passou pouco tempo, o pai de família, que é Elimeleque, morre. E morre deixando a sua esposa Noemi viúva. Passado mais um tempo, os 2 filhos se casam com mulheres daquela nação, mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Essas mulheres eram mulheres que, na convivência com a sua sogra, Noemi, eu acredito que Noemi tenha passado para elas aquilo que era a cultura do povo de Israel, aquilo que Deus tinha feito para aquele povo, que eram coisas que não podiam ser esquecidas. Eu acredito que ela tenha passado para as noras. E elas continuaram vivendo com os maridos, né? E aconteceu nova tragédia. Os 2 irmãos faleceram e ficaram as 3 mulheres viúvas. E a gente fica pensando, eles fugiram de uma tragédia, de uma coisa difícil, e aconteceu mais 2 tragédias, 3, né? Porque os homens morreram. Então, o que acontece?
Noemi toma uma decisão muito difícil, muito pensada, que seria retornar à sua terra natal, que era Belém. E acontece que o tempo já tinha passado, a fome já tinha acabado, mas era uma decisão difícil. Então ela comunica essa decisão às duas noras, Orfa e Ruth. E ela coloca uma decisão que elas precisam tomar. Além da decisão de Noemi, tinha também a decisão dessas noras, de acompanharem ou não a sua sogra. E quando Noemi fala com elas que elas deveriam voltar para a casa da mãe delas, em Moabe mesmo, ficariam ali, elas começam a chorar e decidem ir junto com Noemi para Belém. E Noemi insiste novamente, dizendo que ela não tinha mais filhos para elas casarem. Como é que elas iam viver, né? Porque a situação das viúvas em Israel era difícil. Elas não tinham com que se sustentar, né? E então uma delas, que é órfã, a órfã decide ficar em Moabe, decide voltar para sua casa, para o seu povo e para a sua religião, os seus deuses, porque eles eram um povo politeísta, né, que tinha vários deuses. E quando elas têm essa decisão tomada, a Ruth não pensa dessa forma. A Ruth insiste, se ajoelha aos pés da sogra e pede para, não, eu vou te acompanhar, eu vou te acompanhar. E nesse momento eu gostaria de ler o livro de Ruth, capítulo 1, o versículo 16, que é uma declaração que Ruth faz à sua sogra, daquilo que ela entendia naquele momento ser a decisão correta. Então, em Ruth 1, no versículo 16, diz: Porém, Ruth respondeu: Não me instes para que eu te deixe e me obrigues a não te seguir. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Essa declaração, ela é uma declaração de fidelidade, uma declaração de amor, tanto a Noemi quanto ao próprio Deus, porque ela decidiu seguir o Deus de Noemi. E é uma coisa que a gente fica pensando, como é difícil tomar essa decisão. E essas duas mulheres, então, decidem voltar para Belém, voltar. E a gente entende que no meio de todo aquele caos, daquele sofrimento, no meio de tanta amargura, de tristeza, de perdas, essas mulheres tomam essa decisão de ser serem fiéis uma à outra, e as duas serem fiéis ao Deus de Noemi, que nesse momento, né, eu acredito que não foi uma coisa de momento, mas uma coisa que já estava acontecendo na vida delas, que Ruth entende que esse é o melhor caminho, é a melhor decisão. E quando elas chegaram em Belém, Noemi mal foi reconhecida. Ela estava amargurada, ela estava triste com todas aquelas perdas que ela teve. E ela se sentia rejeitada por Deus. Ela se sentia tão triste, achando que ela era uma pessoa amargurada. Ela até pensou em trocar o nome dela para Mara, que quer dizer, né, amarga. E elas, mesmo assim, decidiram, né, ficar naquela cidade. Mas Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus que transforma as angústias, as perdas, as dificuldades em bênção para a nossa vida. Eu creio nisso. Aleluia. E elas então fizeram tudo isso e decidiram manter a vida daqui para frente, mesmo nessa situação de tristeza, né? E Deus foi transformando cada coisa, porque Ele é o Deus que prepara, é o Deus que, em meio a tudo,
assim como Abacuque falou, né? Mesmo que tudo esteja errado, mesmo que as coisas estejam ruins para nós, ainda assim eu me alegrarei, eu glorificarei esse Deus. E foi essa decisão que elas tomaram, né? E para começar a transformação, elas chegaram no momento em que ia iniciar a colheita. É um momento importante na vida desse povo, que era um povo de pastoreio, era um povo de agricultores, né? Então existia uma lei, no povo de Israel, existia uma lei que era uma lei da seguinte forma: quando alguém fosse colher as coisas, né? No caso aí era um campo de cevada, ou de milho, ou de trigo, os trabalhadores desse lugar, eles poderiam recolher tudo, mas o que caía no chão não poderia ser recolhido. Era exatamente para que alimentasse as pessoas pobres, as viúvas. Então Noemi e Ruth poderiam de repente ser alimentadas dessa forma. Quando Noemi, então, lógico que passou essa lei para Ruth decide ir a um campo, procurar um lugar onde estivesse havendo essa colheita, para que ela pudesse pegar essas coisas que caíam no chão. O nome certo disso é respigar. Então ela ia respigar atrás daquelas pessoas que estavam colhendo, de forma que ela pudesse ter para ela alguma coisa para ela comer e levar para sua sogra, né? E então ela escolhe um campo aleatório. A Bíblia diz que foi ao acaso. Mas nós que somos servos de Deus sabemos que na nossa vida não existe coincidência. Alguém pode dizer, foi uma coincidência. Não, porque nós vamos entender daqui a pouco o que não é coincidência. Era a mão de Deus guiando Ruth para que pudesse transformar a vida dela e de Noemi. E ela então acha lá um campo de cevada, pede autorização para as pessoas. Isso nem era preciso pedir autorização, mas ela pede autorização para poder recolher esses grãos que caíam no chão, né? E ela então começa a recolher esses grãos, e passado um tempo, o dono desse campo chega para visitar o campo e olha de longe essa mulher. Era uma mulher bonita, era uma mulher trabalhadeira. Então ele pergunta para os servos: quem é aquela? Lógico que a gente imagina que a beleza dela chamava atenção. E eles então dizem para ele, o nome dele era Boaz. E eles dizem para Boaz quem era aquela mulher. Que era uma mulher moabita, que tinha vindo junto com a sogra. E era uma pessoa muito bondosa, que cuidava dessa sogra muito bem. E Boaz ficou achando aquilo bem interessante, né? E ela então continua colhendo. E aí Boaz resolve chamar a Ruth. E chama e pergunta a ela, né? Fala, quem é você? Aí ela responde que ela era Ruth, moabita, estrangeira, e que ela estava naquele lugar colhendo, né? Segundo a lei autorizava, as coisas para que ela e a sogra pudessem sobreviver. E então Boaz chama Ruth e autoriza ela, além de pegar o que caía no chão, ela poderia pegar dos feixes também. E ela poderia ficar naquele campo até o final da colheita e ficar junto com as servas de Boaz. Uma maneira dela ficar protegida. Porque a gente sabe que nesses campos, a maioria das pessoas são homens, apesar de terem mulheres também que amarravam os feixes, que ajudavam no trabalho. Era um lugar perigoso, que poderia acontecer qualquer tipo de abuso. Então Boaz permite que Ruth fique nesse campo protegida e pede aos servos que a protejam, que deixe ela beber água, que deixe ela se alimentar, que deixe ela descansar no lugar que tivesse sombra. E aí o que acontece? Simplesmente
ela quer saber, ela fica interessada em saber por que Boaz fez todos esses benefícios para ela, sendo que ela era uma estrangeira, e ela então faz essa pergunta para Boaz. E Boaz falou com ela, olha, eu já fiquei sabendo que você é uma mulher de bem, que você é uma mulher trabalhadeira, que você é uma mulher que ama a sua sogra, que cuida da sua sogra, que você é fiel à sua sogra. E ela então é autorizada, né, pelo dono do campo a fazer isso. E naquele dia, quando ela vai para casa já alimentada e levando alimento para a sogra pergunta a ela como foi o seu dia, né? Como é que foi? Aí ela conta que tinha encontrado o dono do campo. E esse dono era Boaz. Quando ela fala isso, Noemi fala, olha, esse Boaz é parente do meu marido que faleceu, de Elimeleque. E então, Ruth fica, né? Aí imagina a surpresa de Ruth. Então, existia uma outra lei no povo de Israel, que era a lei do levirato. Essa lei dizia o seguinte, que quando uma mulher ficava viúva e não tinha filhos para poder trazer para aquele homem que morreu a descendência dele continuar, existia então um parente próximo, um irmão, um tio, alguém poderia recebê-la como esposa para que com isso a descendência do marido morto pudesse continuar. E então Noemi fala com ela, olha, esse Boaz é nosso parente e pode ser que ele seja o nosso remidor. O remidor era essa pessoa, esse homem que tomava essa atitude para que a mulher fosse recebida como esposa dele. Então, Noemi fala com Ruth, quando terminou a colheita. Então, geralmente acontecia, não uma festa, né, mas uma comemoração no final da colheita. O dono do campo ia, os servos se reuniam e eles comiam, bebiam, como um agradecimento de que aquela colheita foi bem sucedida e aquilo que eles colhessem, eles agradecessem, né? E nesse dia, então, Noemi fala com Ruth, olha, a colheita acabou e eu vou te falar alguma coisa para você seguir os meus conselhos. Você vai tomar um banho, vai botar uma roupa bonita, vai passar até um perfume, a Bíblia diz que passa até perfume. E Ruth, então, vai lá para onde estavam reunidas essas pessoas e a colheita, né, tinha encerrado. E aí, o que acontece? Noemi fala com ela, quando o Boaz dormir, você vai, se deita aos pés dele, descobre os pés dele, porque era assim que se fazia, e quando ele acordar e ver você vai falar uma frase para ele. E Ruth obedeceu. Ruth foi, não de uma forma explícita, né? Ela foi meio que escondida, e para que a reputação dela não ficasse ofendida. E quando ela chegou, então, que ela viu que Boaz se recolheu para dormir, ela esperou um tempo e foi lá e fez exatamente o que Noemi falou com ela. E ela descobriu os pés dele e deitou aos pés dele. Quando passou um tempo que Boaz acordou e viu que tinha uma mulher aos pés dele, ele tomou um susto e perguntou, quem é você? E ela falou, eu sou a Ruth, a sua serva, e você é o meu remidor. E ele tomou um susto e sentou e falou com ela, falou, olha Ruth, eu sei que eu sou seu parente, mas existe um outro homem que é um parente mais próximo, e ele que é o da vez, vamos dizer assim. Ele precisa dizer se vai ou não te remir. E se ele não te remir, pode ficar tranquila que eu vou ser o seu remidor. E no dia seguinte, o que aconteceu? Boaz foi para uma praça, chamou 10 pessoas como testemunha
E quando esse parente próximo passou, ele explicou a situação, que Elimeleque tinha morrido, que os 2 filhos, né, tinham morrido também, e que Noemi estava viúva e que Ruth também estava viúva. E ele era o remidor dessas 2 mulheres. Então ele ficaria, né, poderia comprar qualquer coisa que elas ainda tivessem, mas ele teria que se casar com Ruth. Quando ele falou isso, o remidor se assustou. Ele falou: não, eu não posso casar com essa pessoa, porque eu vou dividir a minha herança. Então eu não quero ser o remidor, eu passo a vez para você. Então, perante aquelas testemunhas, ele passou a vez para Boaz. E Boaz, acredito que tenha ficado muito feliz, né? Porque ele já estava convivendo muito tempo com a Ruth, viu que era uma moça boa, uma mulher boa, ele viu que era uma mulher trabalhadeira e ele viu que poderia sair um casamento ali. E ele então propõe o casamento e se casa com Ruth. E Ruth então passa de uma situação difícil, de uma viúva que precisava aceitar a ajuda das pessoas, ela passou a ter um esposo, um marido que poderia sustentá-la, poderia dar honra àquelas 2 mulheres, porque junto com Ruth, Noemi também iria. Então, o que aconteceu? Eles se casaram e foram. Passado um tempo, ela ficou grávida e teve um filho chamado Obed. Esse filho vem a ser nada mais, nada menos do que da mesma linhagem do rei Davi e de Jesus. Então, vocês imaginam bem, uma estrangeira, uma pessoa que morava num lugar que não era bem quisto, vem com a sua sogra para um lugar que ela não conhecia e ela vem e Deus transforma uma situação difícil, de tristeza, de morte, de tragédia, de angústia. Deus transforma a vida dessas 2 mulheres e ela vem ser, né? Eu coloquei aqui que ela é a bisavó do rei Davi. Então ela passa a pertencer a uma linhagem real. Então a gente fica pensando, para que essa história? Que história bonita, de final feliz, né? Mas se fosse somente uma história, seria uma coisa interessante, mas o próprio pastor Erwin fala, né? Que a gente tem que trazer isso para os nossos dias. Senão, é só mais uma história. E eu fico pensando, e hoje? Nós estamos nessa situação. Estamos rodeados de tristeza, estamos rodeados de tragédias, famílias com perdas difíceis, né? Ontem mesmo, uma sobrinha casada com um sobrinho meu perdeu a sua avó, que era no lugar de mãe dela. Então, a gente fica pensando, o que fazer em meio a toda essa tragédia, né? E eu me lembro do início dessa história, né? Quando essas 2 mulheres tiveram que tomar uma decisão. E a decisão era de ser fiel a Deus. De ser fiel a Deus. De seguir os ensinamentos de Deus. E isso que nós devemos fazer hoje. Na dúvida, no caos, nas perdas, nós devemos ser fiéis a Deus. Nós não devemos agir como órfã. Órfã fez uma opção mais fácil, mais cômoda. Ela voltou para um lugar que ela conhecia. Ela voltou para a família dela. Mas nem sempre essa atitude é a atitude que nós devemos ter. Porque Deus nos desafia a que nós possamos tomar atitudes que sejam atitudes confiando nele, sendo fiéis a ele. E essa decisão de ser fiel a Deus, ela é uma decisão individual que cada um de nós deve tomar. E nós não devemos ter medo, mesmo em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo. Não só na época do coronavírus,
mas na nossa vida diária, na nossa vida normal. Mas no meio de tudo isso, que são situações que nós não conhecemos, a cada dia surgem novas informações, a cada dia surgem novas notícias que nos entristecem, que nos dão esperança, mas nós devemos não ter medo, nós devemos confiar que o nosso Deus é o Deus que está no controle, é o Deus que sabe tudo, é o Deus que conhece o nosso coração, é o Deus que vai encher o nosso coração de alegria, mesmo em meio às tribulações. É o Deus que nós podemos confiar, que Ele vai nos ajudar, que mesmo que as coisas estejam difíceis, às vezes para um vizinho, para um amigo, para um parente ou para nós mesmos, mas nós temos que confiar que nosso Deus é poderoso, o nosso Deus vai nos ajudar, Ele vai nos orientar sobre o que fazer, que decisão nós temos que tomar. Outra coisa que eu entendo é que quando a gente está fraco, Deus nos transforma em fortes, pessoas fortes. Nós podemos sair dessa situação que nós estamos vivendo agora. Nós podemos sair mais fortes, mais dependentes de Deus. Porque nós estamos em uma situação que nós não temos controle nenhum. Nenhum de nós pode controlar o coronavírus. Nós podemos tomar as nossas precauções? Podemos. Mas nada disso nos garante. Então nós temos que confiar naquele que pode, naquele que controla, naquele que sabe todas as coisas. E com isso nós vamos sair mais fortes, espiritualmente, emocionalmente. Porque a palavra de Deus em 2 Coríntios 12, 9 diz que quando estou fraco, então é que eu sou forte. E é baseado, é confiados nisso, é que eu quero deixar essa palavra encerrando, que nós devemos confiar em Deus, devemos colocar o nosso medo, a nossa insegurança nas mãos daquele que pode todas as coisas. E Ele, com certeza, vai nos ajudar. Amém? E essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, para as irmãs, dizendo que esse Deus que nós seguimos é o Deus que pode, é o Deus que controla todas as coisas. Amém. E agora nós queremos orar a Deus, dizendo a Ele que nós confiamos nele. Como o pastor Erron fala, né? Nós precisamos responder essa palavra. Vamos então orar. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que age. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Nós confiamos em Ti, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, desde a criação desse mundo. Todas as coisas estão nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor pode nos ensinar, pode consolar o nosso coração, pode fortalecer o nosso corpo, pode fortalecer a nossa mente, pode fortalecer o nosso espírito e nos trazer, Senhor Deus, palavras de consolo, palavras de alegria, preencher o nosso coração. Ó Deus amado, te agradecemos por tudo, Senhor, que tens feito, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus, queremos te dizer que nós cremos, Senhor, na tua ação. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. E nós temos, então, as pessoas que estiveram conosco nessa live, né? Eu pedi aos meus filhos que estivessem aqui. Falei que tem que ter pelo menos algum público, né? Não sei, né? A gente fica inseguro, né? E o Paulo anotou aqui, meu contra-regra aqui. Anotou as pessoas que estão conosco. Eu quero então mandar um abraço, dizer que nós estamos com muitas saudades. Alguns aqui que a gente não conhece, nós queremos mandar a bênção de Deus sobre a sua vida e dos nossos irmãos também da nossa igreja de Goiabeiras, da nossa igreja de Jardim Carapina, os amigos, os parentes que estão nos assistindo. Mandar um abraço para a Adriana, para a Álvaro, para o Obedias, para o Alexandre pai e a Leni,
para Aline, né? De Porto Alegre, né? Queremos dizer também um abraço para o Antônio Carlos e a Kátia, para Caroline, para Carol, do Camilo, para Carmen, Eliana, o Fábio e a Tereza, para Giovana, para Glória e Filhinha, para Ingrid e o Adriano, para Letícia Cines, para Leodite e o José Carlos. Abraço também para Márcia, minha prima, de Vantuil, com certeza está lá também ouvindo. Para Natália Santana, para o Noel e a Simone, para o pastor Erno, Edilane e a família, a Aninha e a Mariana, para Rosângela Fernandes, para Rosângela Gobete, para Sheila, para Sônia, para Valdicé e Luiz Carlos, para Thalita, para o pastor Roberto, meu amigo. E queremos agradecer todos vocês que estiveram aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus. Deixamos com vocês a bênção de Deus. Também, Paulo está me dizendo que a Aline também, Aline Carla de Guarapari também esteve conosco. Um abraço, Aline, saudades. E queremos que todos vocês, e aqueles também que vão depois ver essa live, ouvir essa live, depois sem ser ao vivo, também sejam ricamente abençoados por Deus. E agora nós temos aqui os pedidos de oração. A Beth, filha do pastor Enoque, também testou positivo para a Covid e estamos querendo pedir oração por ela. A Isis pediu oração pela Dorcas, a Dorcas e a Deucacina. A Dorcas é a avó da Isis e a Deucacina é membro da nossa igreja e ela tem Alzheimer e a Isis pediu oração por elas. O pai também da Isis, o José Estevam, pediu oração. A Isis também entrou agora, um abração para ela. Pedi também oração para Sueli, mãe do Vinícius. A Val, pela saúde da Val. A Ana, tia da Natália, a Natália do Pedro, que também está com Covid, numa situação bem difícil. E a Carmen pede oração para que as pessoas se conscientizem quanto ao isolamento, porque o número de mortos aumenta a cada dia e algumas pessoas não estão ligadas nisso, têm saído, têm agido de forma a não pensar nas outras pessoas, né? Queremos também agradecer pelos sobreviventes e as orações que a gente já tem feito, né? Então eu convido a todos agora que estejam junto comigo em oração por esses pedidos e também agradecendo a Deus por mais esse dia, mais esse momento que nós estivemos aqui. Oremos, irmãos e irmãs. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma noite, mais um dia que o Senhor esteve conosco, mais esse momento especial, esse momento que estamos aqui na Tua presença, ouvindo um pouco mais da Tua palavra e também neste momento colocando nas Tuas mãos, Senhor Deus, esses pedidos que foram feitos aqui. Te pedimos uma bênção, Senhor Deus, para Beth. Te pedimos uma bênção para Ana, Senhor Deus, que está doente com Covid. Te pedimos uma bênção para Dorcas, para Deucacina, para o Senhor José Estevam, que esteja abençoando essas pessoas, Senhor Deus, protegendo, livrando, Senhor Deus, de adoecerem, livrando de todo mal. Te agradecemos também e te pedimos a tua bênção para Sueli, para a saúde dela, para a saúde da Val, para, Senhor Deus, que o Senhor esteja com essas irmãs e esses irmãos. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Te pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor esteja tocando o coração das pessoas que ainda não se sensibilizaram com relação ao isolamento, Pai. Ó Deus, te peço, Senhor, que Tu venhas tocar essas vidas, para que elas possam, Deus, atender a esses pedidos do governo, Pai. Estarem buscando, Senhor Deus, agir de forma consciente. Te pedimos, Senhor Deus, que Tu estejas também abençoando, Senhor Deus, esses que ainda estão doentes, esses ainda que estão nos leitos dos hospitais ou em suas casas em isolamento. Ó Deus, Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus de poder. Abençoa, Senhor Deus, ricamente
Ó Deus, essas pessoas também, Senhor Deus, precisam ser sensibilizadas para estarem buscando, Senhor Deus, se proteger, buscando, Senhor Deus, estarem tendo os seus cuidados, Pai, para que não possam ser contaminados e nem contaminar outras pessoas. Te pedimos também, Senhor, que Tu estejas nos hospitais, nos postos de saúde, nas famílias, Senhor Deus, protegendo, curando, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão doentes, não apenas de Covid, Pai, mas também as pessoas que têm outras doenças. Te pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, para que o Senhor esteja abençoando os profissionais que precisam sair das suas casas para trabalhar. Ó Deus de amor, ó Deus de poder, Deus de misericórdia, esteja, Senhor Deus, protegendo essas vidas, as pessoas que trabalham nos hospitais, em qualquer dos locais dos hospitais, que estejam limpando, que estejam atendendo, que estejam na parte administrativa, na parte, Senhor Deus, de conserto, Senhor Deus, de manutenção, que Tu estejas abençoando, livrando de todo mal. Te pedimos também, Senhor Deus, que abençoes os garis, Senhor Deus, as pessoas que trabalham no comércio, nas indústrias, Senhor. Pai, os policiais, te pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, para aquelas pessoas que trabalham em todos os lugares em que estão precisando, as diaristas, Senhor Deus, as babás, as empregadas domésticas. Esteja abençoando, Senhor Deus, e protegendo de todo mal. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia, os bombeiros, nos lembramos de todas essas categorias e outras que não nos lembramos agora. Esteja abençoando. Te pedimos também, Pai, toca o coração, Senhor, dos governantes, em todos os níveis, Senhor. Nível nacional, federal, nível dos nossos estados, dos nossos municípios. Esteja tocando esses corações, Pai. Não deixe, Deus, que venham desviar esse dinheiro, essas verbas que estão sendo colocadas para que pessoas possam ser salvas. Ó Deus amado, toca no coração dessas pessoas. Também te pedimos a Tua bênção para os cientistas, Senhor Deus, para as pessoas que estão buscando, Senhor, conhecimento para achar vacinas, remédios, Senhor, que Tu estejas abençoando. Obrigada, Senhor Deus, para nós que podemos ficar em casa, que o Senhor esteja nos abençoando e colocando nos nossos corações, Senhor Deus, a sensibilidade de pensar em outras pessoas, não agindo, Senhor, de forma individualista, mas que possamos, Senhor Deus, estar pensando nas outras pessoas, alimentando quando formos procurados, dando a elas, Senhor Deus, aquilo que elas precisam. Não apenas as orações, mas os bens materiais, as cestas básicas. Ó Deus, abençoa essas pessoas que estão passando necessidade, os moradores de rua, as famílias que estão desempregadas. Ai, Jesus, tem misericórdia. Toca o nosso coração, para que possamos ser canal de mudança, Senhor Deus, onde quer que estejamos. Te pedimos uma bênção para todos esses pedidos e confiamos que o Senhor vai estar nos atendendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Márcia Peixoto, a minha prima, ela pede oração pela Fleury, que também foi positivo para a Covid. A Fleury é ex-cunhada da Márcia, né? Era casada com o Marcos. E nós, então, queremos pedir que Deus esteja abençoando a Fleury e que os irmãos e as irmãs lembrem de orar também por ela, não só por esses pedidos que nós fizemos, mas também. E agora, antes de terminarmos, nós queremos convidar, né, a todas as pessoas que estão nos ouvindo e as que ainda vão nos ouvir, para esse trabalho que tem sido feito pela Igreja de Goiabeiras, de fazer essas lives. Todos os dias nós estamos, de segunda a sábado, às 8 horas. E no domingo nós temos às 9 horas da manhã e às 19 horas. É um momento em que você pode partilhar da bênção de Deus, da palavra de Deus e também estar recebendo oração. Nós queremos agradecer, quero mandar um abraço muito grande para todas as pessoas de Goiabeiras, para os amigos, para os parentes, para os amigos e os irmãos lá de Jardim Carapina. Deus possa nos abençoar.
Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Amém.